falando de conteúdo de privacidade, o que, que o sujeito fez, com quem que ele conversou. Nada disso é pedido. O que a gente está querendo saber é um dado que, na verdade, revela uma conexão de uma máquina com outra na internet. E esse dado ele vai simplesmente indicar não quem é o suspeito do crime, mas quem é o responsável pela conexão. Então, assim, mesmo quando o provedor lá do serviço de internet, de conexão à internet, ele informa um nome com endereço, ele vai dizer quem é o responsável por aquela conexão. Tem uma série de outros procedimentos que têm que ser feitos após isso, para a gente poder imputar a responsabilidade a alguém. Então, o deputado Espiridião a mim comentou, por exemplo, uma rede aberta. O sujeito é dono da conexão e deixou uma rede wireless, sem fio, aberta. Vem um terceiro, usa aquela conexão. Então, a polícia ela não vai jamais tomar nenhuma medida em relação a essa pessoa sem antes se averiguar quem efetivamente foi responsável por aquilo. Mas se a gente não tiver essa medida, o que acontece é que às vezes não vai chegar mesmo, né? Então, o senhor foi vítima, algumas vezes. Às vezes a gente não consegue chegar porque a gente não obteve o log. Quando vai pedir o log, o Marco Civil determina o prazo. Às vezes o pedido chega, vai para uma pessoa que não é exatamente a que vai responder por aquilo. Então, existe uma burocracia nesse trâmite. E quando chega para instaurar o inquérito, já passou esse prazo do Marco Civil. E aí, ao passar esse prazo no Marco Civil, se pede mesmo que via judicialmente, ou às vezes diretamente, a resposta do provedor é, já passou X tempo, não tenho mais o log, já foi apagado. E aí, muitas vezes, vão ter situações excepcionais que a gente não vai depender do IP. Mas muitas vezes vai depender do IP. Mas a investigação já nasce natimorta. É dizer, não tem IP, não existe outros elementos, arquive-se. E aí o criminoso vai continuar praticando essa conduta em prejuízo da sociedade. Então, assim, é uma discussão rica, mas a gente vai ter que escolher. Muita privacidade, menos segurança. Muita segurança também é equivocado, mas a gente tem que achar um equilíbrio. Porque quando a gente vê as estatísticas, a impressão que passa é de que o criminoso está vencendo a luta. Tá, esse é que eu queria colocar. Obrigado. Senhor Carlos Eduardo. Queria só fazer uma breve contribuição sobre a questão do acesso a dados cadastrais, para deixar uma visão acho, muito clara. Acho que ninguém, espero e acredito que ninguém defenda que a gente institui no país a mesma metodologia ou sistemática que nós ouvimos falar que aconteceu nos Estados Unidos no caso da NSA. Que o Estado brasileiro tem acesso a dados cadastrais e logs de todo mundo, de toda situação, de toda circunstância, para, a partir desses dados, minerar e encontrar criminosos. Eu espero, exatamente, é isso, acredito eu, que ninguém pense em fazer isso no país, é uma coisa que, particularmente, acho que é impossível, inviável, indesejado e ofenderia todos os princípios de direitos humanos e privacidade que todos nós defendemos. Então, o debate que se tem é se, numa investigação específica, onde se tenha o conteúdo já conhecido, se seria possível a autoridade policial, o delegado de polícia, ter acesso a essa informação num procedimento formal que vai ser depois controlado pelo juiz, pelo Ministério Público, inclusive, se houver algum tipo de abuso, a pena à autoridade normalmente é maior do que o crime investigado. Então, bem nesse cenário é que se promove esse debate. É um debate que ele é sensível, é um debate que ele é realmente polêmico. Nós passamos os últimos 10 anos discutindo, o Marco Civil deu um norte e há posições favoráveis e contrárias. É um debate que segue vivo. E sobre a outra pergunta, deputado, assim, é muito difícil falar em termos gerais de casos específicos, né? É um fato, quando nós tratamos de crimes em quadrilha, nós temos um facilitador, apesar das dificuldades todas. O facilitador é que os crimes continuam acontecendo, né? E são vários crimes. Então, se nós, porventura, perdemos uma informação em determinado momento, nós temos a oportunidade de tentar rastrear o grupo criminoso através de outras informações disponíveis. Então, apesar da dificuldade toda de ser um crime organizado, tem a facilidade do crime ser contemporâneo, de estar acontecendo. Isso facilita a investigação.
Como nós tratamos normalmente de crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, é um ato isolado, único no passado, aonde a possibilidade de se reconstruir o passado ela é muito mais difícil do que se investigar algo que acontece no presente. Então, por isso nós, nesse caso de investigações de crimes praticados no passado, qualquer informação perdida ela pode ser fundamental e essencial para a investigação. Se nós perdemos uma informação, pode ser que não chegue, apesar de, no caso concreto, se tentar ou se buscar outros caminhos. Mas tudo o que acontece na internet, nós temos sempre uma cautela a mais. Por quê? Porque o meu dispositivo pode ser invadido remotamente, né? Isso acontece de forma muito comum. Então, quando a informação chega, a primeira alegação da pessoa fala, não, o meu dispositivo foi invadido e da invasão ele praticou um crime contra a honra. Então, gera na presunção de inocência a obrigação do Estado em provar que aquela pessoa que utiliza o dispositivo foi efetivamente quem utilizou, que não foi um terceiro que pegou o computador, o tablet ou o celular e fez a comunicação, fez a propagação do pensamento de forma indevida. Então, nós temos a obrigação de provar que aquela pessoa, naquela data, naquele horário, fez a comunicação que imputamos ilegal. Então, esses detalhes, na prática, eles são complicadores da investigação. E se a pessoa que usou, que fez a comunicação, ela usou uma técnica, que ela usa uma rede Tor, por exemplo, que é uma rede de anonimização de conexão, que é uma rede que nasceu como proteção da privacidade, é utilizada para proteção em regimes de exceção, mas que também criminosos a utilizam para práticas de ilícito. Se essa pessoa usar essa rede Tor, por exemplo, para cometer um crime contra a honra, e se nós não tivermos outro mecanismo de perseguir a comunicação, realmente dificulta bastante. É lógico que no crime concreto, pode ser que se tenha suspeita, às vezes a vítima desconfia de alguém. Olha, eu desconfio de tal pessoa, nós vamos fazer uma investigação para apurar se pode ser. Se for possível, a gente vai aprofundar, vai ouvir pessoas, vai fazer busca, vai fazer perícia no equipamento apreendido, e é possível. Então, assim, nada é 100%, né? Pode ser que efetivamente aquela comunicação perdida pelo IP possa representar o fim da investigação, mas pode ser que não. Mas que é um dificultador, ele é. E a responsabilidade de quem compartilha um conhecimento, um pensamento ilícito, ela passa pela análise do dolo, né, do ânimo de difamar, de injuriar, de caluniar, que também deve ser apurado no fato concreto. Então, nós temos responsabilidade daquilo que nós publicamos e daquilo que nós compartilhamos. Na esfera civil, a responsabilidade ela é mais simples de ser configurado, porque na esfera civil a culpa já é suficiente para a responsabilização, na esfera penal não. Na esfera penal nós temos que ter o dolo. Na esfera civil, você é responsabilizado com indenização se você compartilhar algo ofensivo, se você não adotou mecanismos para apurar se aquele conhecimento é verdadeiro ou se ofenderia outra pessoa, então você é obrigado a indenizar. Mas na esfera penal, nós temos que provar que a pessoa teve a vontade de divulgar um pensamento criminoso, calunioso, injurioso ou difamatório. Então tem essas vertentes, mas que isso aí é enfrentado. Se trata de uma autoridade da República que deve ter responsabilidades no papel que cumpre e que usa seus espaços, seus perfis públicos para isso ainda assim? O caso a caso tem que ser apurado. É difícil falar em tese, em geral, pensando num caso concreto, deputado. Obrigado, doutor Carlos. Concedo a palavra a mais um subrelator, o deputado Sandro Alex. Obrigado, presidente, relator a mim, ao doutor Estênio, doutor Elmer, doutor Sobral, os nossos agradecimentos pela presença aqui na nossa CPI. Aliás, o primeiro trabalho que eu fiz aqui no meu mandato anterior foi exatamente com o doutor Sobral. Eu era presidente da Frente Parlamentar de Combate a Crimes na Internet e nós estávamos, naquele momento, ainda em discussão da legislação que hoje os senhores estão aqui debatendo conosco, como leis Caroline Dickmann e o Marco Civil, que, aliás, o nosso companheiro aqui, João Arruda, presidiu no mandato anterior nesta casa.
E, naquele momento, a dificuldade que nós tivemos na audiência pública era que a Polícia Federal, ela fazia a solicitação destes logs e, claro, a empresa dava se ela achasse que gostaria de dar, porque ela poderia também alegar assim, olha, não tenho, porque ela não era obrigada a guardar. Claro que todos nós sabíamos que ela guardava até para usos comerciais, mas isso não era obrigatório. E nós iniciamos um trabalho e a discussão inicial era justamente essa, sobre liberdade de expressão, privacidade e a investigação. Quando, inicialmente, nós defendíamos o log de conexão, porque naquele momento nem a conexão era permitido. E alguns partidos e parlamentares trabalhavam contrários, dizendo que se nós guardássemos a conexão, nós já estaríamos invadindo a privacidade. Quando eu defendi no Marco Civil os aplicativos, se você também não tem o log do aplicativo, você pode ter a da conexão, mas não tem a da aplicação. Aí foi uma batalha até o final, o deputado João Arruda sabe disso, e nós conseguimos vencer e incluir no Marco Civil a guarda dos logs de aplicação. Inicialmente, nós pedimos mais de um ano, e isso não foi possível dentro do acordo, e é um questionamento que eu faço. Esses 6 meses, ele já não compromete pela dificuldade que nós temos de acelerar o processo, enfim, a demora do processo, já não está comprometendo o fato de termos apenas 6 meses da guarda, que defendíamos muito mais. Outra coisa que eu gostaria de colocar, doutor Estênio, quantos profissionais da Polícia Federal trabalham na repressão aos crimes cibernéticos no país? Qual é o tamanho do efetivo que temos que está trabalhando contra essas quadrilhas que atuam atrás de um computador? Os senhores nos falaram que é insuficiente. Quantos profissionais atuam nesta área no país, na Polícia Federal? Doutor Elmer, o senhor colocou aqui a força-tarefa para a pornografia infantil no país, um trabalho em conjunto para o combate, e ainda que extrajudicialmente, e até um parênteses, defendo que a Polícia Federal tivesse o acesso, que isso não precisasse ser judicialmente, mas não conseguimos no Marco Civil, fomos votos contrários, mas defendo que a autoridade constituída também é a Polícia Federal, que está na investigação, e isso não tem a ver com liberdade de expressão, ninguém impede de ninguém de escrever ou praticar qualquer ato na internet, nós estamos falando de investigação, mas enfim, o senhor nos anunciou que fez uma força-tarefa e que, no diálogo com empresas, com operadoras, com essas empresas, elas não foram, enfim, não... elas não auxiliaram o trabalho da Polícia Federal. Nós estamos falando aqui de pornografia infantil no país. Então eu pergunto objetivamente, quais foram as empresas que não auxiliaram a Polícia Federal no combate à pornografia infantil, ainda que de forma extrajudicial? Quais foram pontualmente? Nós queremos da CPI, nesse momento, saber quais foram as empresas. Doutor Sobral, entre alguns relatos que Vossa Senhoria colocou, dos crimes ao sistema financeiro, o senhor nos trouxe um levantamento de 1 bilhão, mas em números do ano de 2011, 2009, enfim, o senhor tem a informação atual do tamanho da soma de recursos contra o sistema financeiro, que o senhor tem conhecimento, através do trabalho que faz com, enfim, não sei se é com a FEBRABAN, enfim, com o sistema financeiro, qual é o tamanho desta soma de crimes contra o sistema financeiro, que, inclusive, Vossa Senhoria disse que isso é pago pelo próprio usuário. O senhor disse que esse 1 bilhão, isso está sendo pago pelo próprio usuário. Então, eu gostaria que o senhor se aprofundasse nesta colocação. E também quero só fazer aqui um destaque sobre a vingança pornô. Me parece que ainda no Marco Civil
O cidadão, ele pode solicitar à empresa que retire, não é necessário que isso passe pela justiça. Ele pede à empresa que retire imediatamente aquela imagem, que é sua, e a empresa é obrigada a retirar, que foi um bom trabalho que fizemos lá no Marco Civil. E se esse encaminhamento deveria se dar também para outros crimes, segundo o que vossas senhorias acreditam ser benéfico. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, relator. Para fechar e concluir esse bloco dos subrelatores, com a palavra, deputado Rodrigo Martins. Obrigado, presidente. Primeiro, externar aqui a nossa vontade nesta CPI é que, ao término, além do relatório, nós tenhamos conseguido ajudar a melhorar a legislação no ponto de vista no que diz respeito a combater e a prevenir o crime cibernético. Eu, mais especificamente, fiquei na subrelatoria de segurança. E eu vi o doutor Estênio falando que cerca de 20% das pessoas que recebem um e-mail falso ou algum tipo de aliciamento tende a cair no golpe. E eu pergunto se esse dado é atual, se está atualizado ou se é um dado antigo. Também eu faço aqui uma pergunta aos três, os três são reconhecidos, competentes na área. Qual hoje é a maior dificuldade na segurança cibernética? Se é a estrutura, que nós não dispomos para combater, se a própria dificuldade por conta de alguma legislação ou por conta de alguns avanços tecnológicos que esses criminosos estão à frente. Também queria fazer uma pergunta do ponto de vista de tempo. Sei que cada caso é um caso, mas vamos utilizar um caso como uma calúnia ou como uma difamação da internet. Do momento que se recebe a denúncia até o momento em que é concluído a investigação, quanto tempo se dá hoje? Se existe uma morosidade muito longa da justiça, no sentido de liberar o IP ou a localização dos dados referentes àquele IP. E acredito que eram essas as considerações. O Bruno fez algumas no que diz respeito à estatística, no que diz respeito ao ponto de vista da criminalidade. Mas dizer também aqui da impressão que nós tivemos, da necessidade de fazer com que obriguemos as operadoras a cooperarem cada vez mais com as investigações, com a possibilidade de criar mecanismos para facilitar o acesso a esses IPs. Entendo eu, discordando um pouco do deputado Jean, que você buscar o IP não quer dizer que está invadindo a privacidade. É como se você estivesse pedindo a carteira de identidade da pessoa e, em alguns casos, iria facilitar como se fosse um caso de flagrante delito. Iria facilitar até mesmo a conclusão e a punição de alguns culpados. E eu fico feliz em iniciar a CPI, presidente, com uma audiência dessas que irá realmente nos nortear no sentido da conclusão dos nossos relatórios. Doutor Estênio, doutor Elmer e logo em seguida doutor Carlos para responder esse primeiro bloco do subrelator. Senhora presidente. Pois não, delegada. Como são poucos os deputados, sugiro novamente, vamos tentar que os deputados façam logo as perguntas, que de repente coincidem com a deles,
E aí os colegas palestrantes já... Como teve as primeiras perguntas, o deputado Daniel, o deputado Rodrigo e o deputado Sandro, que são os nossos subrelatores, aí deixar para o próximo momento, para já fazer a pergunta, os outros três que responderam as perguntas do deputado Jean Williams. Aí depois, logo em seguida, o outro bloco, o senhor, deputado Marquesan e deputado Léo de Brito. Então, vou tentar, né, dar uma resposta que possa abranger o máximo possível os pontos levantados. Né? Um dos aspectos que eu gostaria de frisar inicialmente é que existe, né, no país uma impressão de que leis penais materiais resolvem o problema da criminalidade. Né? E nós, tanto pela experiência prática quanto pelas leituras, entendemos que o problema não está na criação de um tipo penal, de uma pena, né, de um tipo penal secundário elevado, mas sim na efetividade da resposta estatal. Tá? Então, o professor Klaus Roxin, uma das maiores autoridades em direito penal no mundo, falando direto da Alemanha, ele vai exatamente dizer isso. Muitas vezes se criam leis penais pesadas, só que o criminoso, né, o suspeito da conduta ilícita ou típica, ele tem a mais plena convicção de que ele não será pego. E é exatamente essa convicção de que ele não será pego, não será processado, é que faz com que ele continue realizando a conduta ilícita ou típica. Então, exatamente a impunidade é que vai gerar a estatística de criminalidade. Então, se a gente pensar que o que vai mudar, ou seja, o que vai reduzir a estatística são políticas que deem mais efetividade à investigação criminal e ao processo penal no sentido amplo, a gente começa a pensar, vinculado a isso, quais são as medidas que podem ser realizadas para aperfeiçoar essa investigação. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de debate, estamos sempre trabalhando no terreno movediço, perigoso, da discussão entre liberdade de expressão, privacidade e investigação eficiente. O Estado mais eficiente. Todo mundo quer que o Estado dê a resposta, só que muitas vezes não se quer dar os meios para que o Estado possa dar a resposta. E aí se coloca a culpa na investigação criminal, se coloca a culpa no inquérito policial, se coloca a culpa na Justiça, no Ministério Público. Só que é preciso avaliar exatamente quais são os instrumentos disponíveis, qual a legislação disponível, qual o Estado democrático de direito em que nos encontramos, para se poder trabalhar sopesando, equilibrando direitos e garantias constitucionais com também um direito e garantia fundamental, que é a da segurança. E para isso, senhores, eu trouxe aqui algumas proposições, algumas ações que o Legislativo, né, poderia contribuir com o Legislativo e com a sociedade, na medida em que, quando falamos de investigação cibernética, nós temos o aspecto do IP, né, o IP ele é talvez o que seja o mais conhecido, mas existem outros meios que estão disponíveis, que podem ser realizados e que facilitariam também a investigação. Por exemplo, todo dispositivo que se conecta à internet, ele possui um número que se chama MAC address. Esse número, em algumas conexões, ele é preservado. Então, muitas vezes o provedor vai e informa o IP, informa também o MAC address. Esse MAC address vai identificar um dispositivo específico. Então, se ele se conectou de um iPhone, tem um MAC address daquele iPhone que foi utilizado. Isso, numa investigação, é extremamente valioso para se definir a autoria. Então, se eu chego numa rede aberta, alguém se conectou nessa rede dentro daquela residência, eu tenho o titular da conexão, mas eu tenho o MAC address. Durante a apreensão daquele material, a perícia pode identificar quais são os MAC address de cada um dos dispositivos apreendidos e, a partir dali, identifica exatamente qual foi o dispositivo utilizado.
E aí eu vejo, quem que é o responsável por esse dispositivo? Fulano. Então, provavelmente, fulano, se ele não emprestou para alguém, é que utilizou. Então, a regulamentação, e isso pode ser feito por meio de legislação, do uso, na comercialização dos dispositivos. Se houver uma legislação prevendo que, ao comercializar o dispositivo, ele deve prever, deve armazenar, registrar o MAC address e disponibilizar isso numa base acessível ao órgão de investigação policial, muitas vezes, com a resposta do provedor, eu acesso essa base, eu já sei quem está com esse dispositivo, onde é que está esse dispositivo. Posso perder o endereço IP, mas pelo MAC address, às vezes eu vou chegar no responsável pelo dispositivo. Então, isso seria uma medida que poderia auxiliar na investigação. Além disso, não adianta eu fazer uma legislação que preveja o MAC address, né, que o comerciante informe numa base vinculando o dispositivo ao MAC address, se eu não também regular a forma de filtragem dessa conexão. Então, é possível se fazer uma legislação que preveja que, quando a conexão for feita, o provedor faça essa filtragem. Então, ele pega e armazene o MAC address vinculado ao endereço IP. Na medida em que nós ultrapassemos a versão atual, que já está praticamente vencida, do IP, que é a versão 4, né, IPv4, e passemos a utilizar a versão 6, que é o IPv6, muitos desses problemas talvez serão sanados, porque cada usuário da internet poderá ter o seu próprio endereço IP. Mas até lá, talvez essa seja uma medida paliativa. E nesse aspecto, também acredito que o legislativo pode colaborar, pode contribuir para dar uma reforçada, né, nessa modificação, que a gente passe a usar mais o endereço IP na versão 6, que é a atual, e deixemos aos poucos, né, a versão 4, que é a que tem trazido mais dificuldades na identificação da autoria. Além disso, a gente vê que há um problema sério no cadastro dos domínios, lá no nic.br. Então, muitas vezes, a pessoa faz o cadastro e não se tem a confirmação de que os dados que foram apresentados no nic.br, lá no registro.br, são verídicos. Então, isso colabora para que as pessoas queiram registrar domínios falsos, utilizando documentação falsa. Então, talvez seja o caso de se tentar também regulamentar o cadastro desses domínios eletrônicos. Isso vai facilitar a investigação. Outras proposições, né? Por exemplo, melhorar a questão do acesso direto às informações não do que foi comprado com cartão de crédito, mas onde foi utilizado um cartão de crédito. Então, o sujeito utilizou o cartão de crédito para cometer um delito. A informação de onde foi utilizado esse cartão de crédito, ela é muito relevante na medida em que, em geral, quando a gente vai fazer investigação, essa pessoa usou o cartão numa loja, tem um circuito fechado de televisão, que vai filmar aquela ação. O sujeito lá pagando, né, com um cartão clonado. Se a gente consegue ter essa informação em menos de 30 dias, é possível obter essa imagem. Então, um dado a mais que vai apontar exatamente quem estava usando o cartão naquele momento, o cartão clonado. Passou os 30 dias, regra geral, o comércio vai responder: não temos mais as imagens porque já passou por cima. Então, seria uma medida para tentar acelerar o processo de identificação da autoria. Um outro aspecto, também semelhante, regulamentar o acesso direto ao local em que foi utilizado o telefone celular. Então, o sujeito está fazendo ligação e, muitas vezes, a gente tem como localizar pela herb. Só que isso, muitas vezes, demora um tempo grande, principalmente se tiver que fazer o pedido via judicial. E, nesse intervalo de tempo, se for necessário uma medida mais contundente, mais rápida, principalmente em casos que envolvem, por exemplo, violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, uma criança está sendo vítima de abuso, a gente tem essa informação por e-mail. Se a gente tem informação de onde está o sujeito, é possível deslocar uma equipe exatamente para o local
e fazer cessar aquela violência. Em 2010, salvo engano, nós conseguimos fazer uma operação que foi nomeada Operação 24 Horas, porque vieram informações por e-mail de que estava sendo abusada uma criança de 6, 7 anos na época. Vieram as imagens no e-mail e vieram alguns dados que permitiram a localização por outros meios. Mas, para conseguir isso, a equipe teve que parar tudo o que estava fazendo e todo mundo focar na identificação do sujeito. Quando é um caso, a polícia consegue fazer. Mas quando tem 100, 200, 300, né, São Paulo e Rio de Janeiro, eles têm 700 casos sendo investigados simultaneamente. Não é possível dar o tratamento que a Constituição exige. Né? A Constituição exige que, no caso de pornografia infantil, seja prioridade absoluta. Mas não é possível dar o tratamento se você tem 700 casos prioritários. Então a gente precisa tentar averiguar da forma mais célere, diminuir um pouco esse trâmite de burocracia para poder dar uma resposta que a sociedade precisa e merece. Então, dentro ainda desse aspecto, uma dificuldade que a gente vem tendo é na interpretação das legislações que foram produzidas por essas casas legislativas. Então, a Lei 9613 de 98, a Lei 12.850, a 9613 é a que fala de lavagem de ativos, a 12.850 de crime organizado, o próprio Marco Civil da Internet. Todas essas legislações, elas vêm reiterando, né, isso me parece bem claro, que o Poder Legislativo quer que a autoridade policial tenha celeridade na investigação e, com isso, efetividade e eficiência. Só que há uma interpretação das empresas no sentido de que estas leis, né, este poder de requisitar dados cadastrais, só vale para as condutas ilícito-típicas vinculadas a essas leis. Então, há um entendimento de que, generalizado, que não é o da Polícia Federal, de que se a requisição de dado cadastral está na Lei 9613, então só posso pedir dado cadastral de crime envolvendo lavagem de ativo. Se a requisição está na Lei de Combate à Organização Criminosa, eu só posso requisitar dados cadastrais quando o crime envolver a organização criminosa. E esse entendimento ele tem prejudicado as investigações em geral. Então, mesmo com a expressa autorização de requisição de dados cadastrais, isso a maior parte dos provedores das teles tem acatado, mas é com esse entendimento. Só vale se for para esse tipo de legislação. Então, uma proposta também que a gente traz é colocar na Lei 12.830, que é a Lei de Investigação Criminal, essa requisição direta de forma bem explícita, para que a gente não precise ficar justificando para o provedor o conteúdo de investigação. Então, se a investigação, e o artigo 20 do Código de Processo Penal prevê que ela precisa ser sigilosa, me parece que é um paradoxo ter que informar para o provedor de internet ou provedor de telefonia qual o conteúdo da investigação para que ele forneça um dado cadastral. Tá? É totalmente equivocado no meu entendimento. E a própria requisição de dado cadastral ela já está prevista de forma genérica no Código de Processo Penal desde 1941. Mas até hoje, século XXI, essa discussão permanece e, em vez da autoridade policial, o delegado de polícia, estar preocupado com o conteúdo da investigação, a preocupação termina se voltando para questões jurídicas, se pode ou não pode requisitar um mero dado cadastral. Já estou falando demais? Tem outras propostas aqui, mas acho que a gente pode deixar isso para um Deixa eu fazer uma segundo pergunta. momento. Qual é o artigo do Código Penal que está prevista a requisição de dados cadastrais? Só lembra de cabeça? Genericamente, no artigo 5º, inciso 3º do Código de Processo Penal. Doutor Stênio, número de profissionais da Polícia Federal que atuam na repressão a crimes cibernéticos. Gostaria... Essa informação, o doutor Elmer, que está responsável pela unidade central, ele vai ter maior propriedade. Eu posso falar que no grupo de repressão a crimes cibernéticos aqui no DF, nós temos hoje um delegado de polícia, que sou eu, temos 4 agentes de polícia e um escrivão de polícia, no caso do DF. O doutor Elmer vai responder, então? Obrigado.
Doutor Estênio, essa unidade aqui no DF, o crime de internet ele não é regional, não atinge o DF, ou São Paulo ou Pernambuco. Vocês atuam nacionalmente ou apenas há crimes que são territorialmente localizados no DF? Em razão da peculiaridade do crime cibernético, quando a notícia chega, nós não temos ainda a identificação da autoria. E ao não ter a identificação da autoria, a gente parte do pressuposto que não é conhecido o local do crime cibernético. Ele está difundido. Então, muitos dos casos, e talvez aqui proporcionalmente o DF seja o que mais tem investigações, a vítima vai encaminhar para a unidade mais próxima dela. Então, todos os deputados, senadores, ministros do Supremo, ministros do Executivo, juízes, etc., todas as autoridades públicas que estão aqui no DF terminam encaminhando isso para o GRCC e nós temos que, num primeiro momento, identificar onde o crime é praticado. Ao identificar isso, é feito um segundo momento o encaminhamento para a unidade em que o suspeito está. Então, tem esses dois caminhos. E existe nos estados estrutura para receber esse encaminhamento de vocês? Quer dizer, cada estado da federação tem também um núcleo para crime cibernético para dar esse retorno e o encaminhamento? Essa informação eu vou deixar para o doutor Elmer, que é o responsável pela... Se puder, doutor, anotar para a gente tentar esclarecer. Só solicitar, doutor Elmer, que o senhor seja direto nas respostas aos deputados. Ainda temos mais 5 deputados aqui inscritos para fazerem perguntas. Ok. Vou, então, me afastar um pouco da questão do espaço de otimização da legislação. Tudo isso que a gente já vem falando, da questão de robustecer o processo, que vai ser o verdadeiro diferencial para a gente ter um combate de que a sociedade tanto clama. Bom, a questão, o prazo de guarda é suficiente? Olha, hoje eu tenho dificuldades tão grandes a respeito dos logs dentro do prazo, que eu não vou entrar na questão do prazo se é insuficiente ou insuficiente. A desorganização do fornecimento desses logs e o que o doutor Estênio mencionou, nós estamos enfrentando hoje um grande problema, que é o jeitinho que foi dado para ser atribuído IPs a tantas coisas que estão conectadas à internet, sem ter um número suficiente para ser atribuído. Hoje, além do IP, o provedor precisa logar, além do IP, a porta. Porque hoje, se o provedor ele só tem 10 IPs, vamos fazer a proporção, mas ele pegou 50 clientes, além da questão do IP dinâmico, ele divide o mesmo IP dinâmico, através da porta lógica, que é o NAT. Hoje em dia, então, além da dificuldade de ter a questão do IP ou não, de estar no prazo ou não, nós estamos enfrentando outra discussão, que é a questão de logar a porta lógica. Então, dentro dos 6 meses, a questão hoje já é complicada. A gente já enfrenta muita dificuldade. A questão do prazo, a gente vai se enfrentar quando a gente passar a solucionar essas questões do que a gente tem hoje de informação, não do que a gente não tem. A questão muito importante que o deputado Sandro trouxe, que é quais empresas. Elas auxiliaram de forma, num prazo não satisfatório e numa apresentação não satisfatória. A forma de apresentação não satisfatória. Até o encaminhamento não foi satisfatório, em que a gente apresentou a dificuldade da questão de, olha, nós temos 20 mil IPs para uma determinada empresa. Você só recebe por fax. A empresa, então me traz pessoalmente. Então, assim, apontar, sim, todas. Fax, só por fax. Qual... Tem legislação da subchefia da Casa Civil mudando para e-mail? Então, acho que as empresas precisam... A Casa Civil tem um setor institucional do governo que trata disso, que já homologou o e-mail. Eu acho que cai um pouco nessa liberdade da empresa de ela
aceitar ou não, independente da existência, da conferir a validade jurídica ou não. Então, quais empresas? Quais empresas, doutor? Todas. Todas? Todas. Vamos lá. Cite, por favor. Todas as empresas que a gente fez uma reunião com o Sinditele Brasil, em que ela fecha uma série de empresas. O Sinditele Brasil encaminhou nossa deliberação e todas não atenderam de forma satisfatória. Só as de conexão e o senhor fez pedido de aplicação? Não. De aplicação não, porque eu não posso. Então, só a respeito da conexão. Só a respeito da conexão. Por que o senhor não pode? Por causa da questão da judicialização dos serviços eletrônicos. Então, a gente fez o pedido, a gente já tinha o IP. A gente só queria o cadastro desses IPs. A partir desse momento... Por quê? Porque nessa questão da pornografia infantil, foi uma análise de que, proativamente, as empresas já identificaram quais eram os usuários que estavam compartilhando pornografia infantil. E com isso elas fizeram a notícia já com o usuário e com o IP. E eu precisava, para complementar e até para distribuir, qual o cadastro. Até porque em 50 mil, eu acredito que haveria muitas repetições de pessoas. Pessoas criam diversos usuários. Eu não preciso ter 10 investigações só porque eu tenho 10 usuários. Às vezes esses 10 usuários é uma pessoa. Então a gente... essa prévia de obtenção do cadastro foi parte de otimizar o próprio recurso policial, que é escasso e que eu vou entrar daqui a pouco para falar quantos policiais estão entrando. Então, todas precisariam otimizar. E essa questão cai na questão da maior dificuldade que a gente tem. A maior dificuldade que a gente tem hoje é a organização da informação na iniciativa privada. O efetivo é pouco? É pouco. O processo é ruim? Poderia ser melhorado? Poderia. A gente poderia ter mais tecnologia? Poderíamos. Só que com o que eu já tenho hoje, com o processo que é vigente, com o efetivo que eu já tenho, a informação não é apresentada com uma qualidade boa. Então, com tudo que eu já tenho, se a gente pudesse uniformizar, se a gente pudesse padronizar essas formas que essas informações devem chegar às autoridades públicas, a gente teria um ganho muito grande. A questão do efetivo. A questão do efetivo, realmente, ela é deveras complicada. A gente criou o grupo em 15 unidades da federação. Não existe hoje uma atribuição exclusiva para o crime cibernético. Se o superintendente entender que aquele determinado grupo vai atuar num outro crime fazendário, vai atuar num outro crime de delinte, se aquela pessoa vai acumular função, ela vai acumular. Então a gente encontra uma realidade diversa ao longo desses 15 grupos. Eu tenho grupo em São Paulo em que eu tenho sim policiais lotados, em que eu tenho eu tenho dois delegados lotados, eu tenho cerca de 6 policiais analistas lotados, recebe policiais de outro país, mas eu tenho, por exemplo, na Bahia, em que não tem nenhum analista. Eu só tenho só um delegado que cumula. Em Rondônia, um delegado cumulando e fazendo operações de outros crimes. Então, a questão do efetivo, ela não é uniforme e ela não tem a atribuição exclusiva de atender e presidir os inquéritos de crime eletrônico. O efetivo... Não há um núcleo, então? Existem 15 grupos constituídos na Polícia Federal. Nesses 15 grupos, não é só formalmente, de fato ele existe. Só que, às vezes, esse grupo cumula com outras funções que não necessariamente de crime cibernético. Então não é um núcleo específico. Não é um núcleo específico. Então a Polícia Federal não tem um núcleo específico de combate a crime cibernético. A gente tem, mas ele pode cumular, por exemplo, existe um grupo específico de crime cibernético no Rio Grande do Sul? Existe. Existe em São Paulo? Existe. São todos os estados, mas ele pode cumular, por exemplo, com uma operação de meio ambiente? Pode. Ele pode cumular com uma repressão ao crime eleitoral?
Pode. Ele pode reprimir com crime fazendário, de moeda falsa, contrabando? Pode. Então, apesar de existir núcleos específicos, em razão da carência de efetivo, acaba se cumulando com outros também grupos específicos. Ok, então não há um grupo específico que atue hoje no país, na Polícia Federal, somente para crimes na internet. Sim ou não? Exclusivamente. Pergunta ao senhor, sim ou não? Especificamente só em internet. Minas Gerais, exclusivo, internet, sim. Rio Grande do Sul, exclusivo, internet, sim. São Paulo, sim. O resto do país passa por uma dificuldade muito grande para acumular. Não. 3 estados são específicos, específicos. E o total do efetivo no Brasil, o senhor tem os números? Da Polícia Federal? Para esses crimes na internet. O senhor falou que são 3 estados, são quantas pessoas que trabalham nesses 3 estados para esses crimes específicos? Não passa de 20. Então, a Polícia Federal tem 20 pessoas que trabalham especificamente com cybercrimes no Brasil. E, além dos estados, existe aqui o órgão central, que é a coordenação nacional. Aqui na coordenação nacional nós somos 28, específico para crime cibernético. Só que a gente cuida da coordenação. A gente não faz a repressão específica, porque a repressão ela não fica no órgão central, ela é distribuída para superintendências, como aqui, o doutor Stênio é do Distrito Federal. Eu também sou do Distrito Federal, só que eu sou órgão central. Eu vou atrás de melhorar o processo, novas tecnologias, buscar uma capacitação. Então, eu queria interromper o doutor Elmer para dizer o seguinte, eu queria pedir para o deputado Sandro Alex não comparar com o efetivo nem da NSA, nem do Exército Chinês. Quantos profissionais o senhor acha que deveriam ter na Polícia Federal para combate a crimes na internet? O senhor disse que tem 20 em 3 grupos. Quantos? Se nós tivéssemos efetivo para compor exclusivamente os grupos que já são criados, e na época já existe um normativo que defina o efetivo mínimo, a gente já teria um avanço muito grande. Bom, só... Deixa eu ver aqui. Você está virando inquisidor em vez de legislador. Nós queremos auxiliar a Polícia Federal. A questão do papel ativo das empresas na vingança pornô, por exemplo, em que foi citado. As empresas têm cada vez mais aberto um canal com a população para que denuncie abuso de conteúdo e que para ela proativamente retire. É insuficiente diante do tamanho das reclamações de que a empresa dê conta. Eu vou dar um exemplo do Facebook. O Facebook tem um grupo específico para analisar essas reportes de quando você fala, esse perfil é meu, estão duplicando, estão falando mal de mim, estão me difamando. Existe não é suficiente, não é efetivo esse papel proativo das empresas. Tanto que as pessoas se socorrem do judiciário para ter uma prestação mais célere. Acredito que tenha coberto. Se faltou alguma coisa, se eu estiver devendo alguém para... Com a palavra, doutor Carlos Eduardo. Vou ser bastante direto e breve. Bom, sobre prejuízo de fraude bancária. Eu usei um dado assim, aproximado de 1 bilhão, mas esse dado é de 2009. O último que eu tive conhecimento, acho que é 2012, de 1,4 bi de fraude bancária só na transferência, clonagem de cartão de crédito e débito e fraude no Internet Banking, 1,4 bi 2012. E esse dado ele não é divulgado, assim, não é repassado para todo mundo, porque é uma informação que os bancos têm de forma reservada. Então, às vezes, eles divulgam o último de 2012, 1,4. 2013, 2014, eu não lembro de ter visto. Não sei se aumentou, reduziu, não lembro desses números. Quando a gente fez o acordo com a Caixa, nós sabíamos que, ao receber as fraudes sofridas pelos correntistas da Caixa, nós iríamos enxergar parte do problema. Enxergar parte do problema não é suficiente. Nós queríamos enxergar todo o problema para que nós pudéssemos, então, definir, desenvolver uma política nacional de repressão a esse tipo de delito. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a FEBRABAN para que os bancos interessados em participar desse esforço repassassem os dados à Polícia Federal. Todos os grandes bancos assinaram esse acordo de cooperação técnica e nós estamos na fase de implantação
do sistema que vai permitir à Polícia Federal receber de forma instantânea toda a comunicação de crime sofrida pelo correntista do banco. Como é que funciona? O correntista detecta a transferência ilícita, ele comunica o seu banco, autoriza o repasse das informações à Polícia Federal e via sistema, via web service, ou seja, de forma automática, essa informação sai do banco e entra nos sistemas da Polícia Federal, que a gente possa fazer, então, ter o conhecimento de tudo o que acontece relacionado à fraude praticada, não é fraude tentada, não é informação de correntista, daquele que foi vítima e autorizou o repasse de forma oficial à Polícia Federal, e a partir daí, sabendo tudo o que acontece, agir no âmbito da Polícia Federal e também em cooperação com as polícias estaduais, com a Polícia Civil. Então, nós estamos na fase agora de receber as informações. E o prejuízo, por que eu disse que o prejuízo é nosso? Porque, na verdade, em alguns países, os bancos, eles não ressarcem o prejuízo sofrido pela vítima. A vítima sofre o furto e ela arca com esse prejuízo. No Brasil, não. Nós envolvemos no nosso arcabouço jurídico a decisão de que o banco é responsável por ressarcir, salvo se a vítima não for uma vítima, se ela for realmente uma autora do crime. É uma autofraude. Caso não seja caso de autofraude, a vítima é ressarcida. O banco, então, coloca esse prejuízo como custo operacional, como custo do negócio, que é compensado com as taxas, que é compensado com os recursos que entram para o sistema. Ou seja, na verdade, quem paga esse 1,4 bi de prejuízo somos nós, é todo o sistema, a sociedade que usa o sistema financeiro. Então, não é um problema do banco. Talvez seja o menor problema seja do banco, que ele é ressarcido pelo sistema e o nosso dinheiro vai para o crime organizado. Ou seja, nós estamos alimentando o crime organizado. Então, o problema não é do banco, o problema é nosso. É que estamos perdendo e passando dinheiro para alguém que vai usar contra nós. Então, essa é a análise que a gente faz da fraude bancária. E sobre, assim, quais seriam as prioridades? Hoje eu estou cedido ao Ministério da Justiça, não estou mais atuando diretamente na área. Tem muitos anos, hoje estou cedido. Então, o sentimento de quem está de fora, um pouco mais afastado, é de que a prioridade 01 é estrutura. Se nós não tivermos estrutura de investigação, podemos passar aqui mais 10 anos melhorando as leis excelentes, leis perfeitas, só que não vai ter ninguém para aplicar a lei, não vai ter operador da lei. Então, nós defendemos já desde 2012 que o Brasil tivesse uma estratégia nacional de combate ao crime cibernético, mesmos modos que nós temos a ENCLA, que cuida da corrupção e a lavagem de dinheiro. Porque nós precisamos saber o que nós temos, nós vamos saber o que nós precisamos ter, e nós precisamos definir como e quando vamos chegar àquilo que nós precisamos ter. Então, hoje nós não temos isso definido, nós não temos planos de ação nacional, nós não temos algo desenhado, pensado e instituído. Então, primeiro seria estruturação. E segundo, na questão dos logs, é algo que poderia vir a agregar. Em 2008, nós já tratamos disso no âmbito da CPI da pedofilia. A CPI apresentou um projeto no Senado, ele recebeu o número 494/2008. Ele foi aprovado no Senado recentemente, chegou na Câmara, acho que mês passado, é o projeto de lei 2514/2015, que trata da regulamentação dos logs, do acesso aos logs para o combate à pornografia infantil. Então, ali foi a proposta, é um projeto que foi defendido na oportunidade pela Polícia Federal, é uma proposta que atende a essa demanda específica da Polícia Federal, mas encontra, então, está inserido naquele debate de logs, de prazo, de acesso, que é um debate que realmente ele vem sendo feito aqui na casa há algum tempo. Então, seria nesse sentido, prioridade 01, estrutura, o doutor Elmer falou dos números, e a gente vem avançando. Em 2008, nós tínhamos 2 pessoas trabalhando na área, 2 no Brasil, conseguimos montar os grupos, conseguimos montar uma estrutura aqui em Brasília para coordenar, e agora nosso desafio é estruturar os grupos, é estruturar não só na Polícia Federal, que a gente conseguiu avançar, não é o ideal, mas houve um avanço, mas também nas polícias estaduais. Acho que se a gente conseguir dar a estrutura, nós podemos, daqui a algum tempo,
fazer uma análise mais profunda e mais concreta daquilo que deu certo e daquilo que vem dando errado na nossa atuação no combate aos crimes cibernéticos. Agora, para concluir a última rodada de perguntas, passa a palavra ao deputado Léo de Brito. Vou solicitar que os deputados ocupem o tempo de 3 minutos, para poder também dar tempo da gente fazer aqui as respostas e as considerações finais. Bem, obrigado, senhora presidenta. Gostaria de agradecer também a contribuição, como autor dos requerimentos, também a contribuição de todas as autoridades que estão presentes nesse momento. Eu acho que o grande desafio, um dos grandes desafios exatamente dessa CPI é que a gente possa fazer a apuração dos casos e, ao mesmo tempo, a gente fazer o aperfeiçoamento da legislação, obviamente sem que haja um retrocesso. Eu acredito que a lei do Marco Civil da Internet foi uma grande conquista da sociedade brasileira, que, inclusive, está sendo copiada hoje pelo mundo. E aqui tem vários deputados, inclusive, que participaram desse momento, um momento em que as várias forças políticas aqui do Congresso Nacional consensuaram uma lei estabelecendo aí os direitos civis relacionados aos usuários da internet. Aí eu queria fazer algumas perguntas que considero que sejam pertinentes. A primeira para o delegado Elmer. Além da operação IB2K, quais foram as outras operações relacionadas aí ao sistema bancário que foram realizadas pelo Serviço de Repressão aos Crimes Cibernéticos? A gente tem conhecimento de algumas outras, como a Operação Sheik, a Operação Darkode, né? E aí eu queria saber não só quais as operações, as demais operações, mas também o quantitativo disso, como é que vocês estimam, como é que está essa situação relacionada aos crimes do sistema bancário. Para o doutor Estênio, a respeito da Lei 2.737, a Lei Carolina Dickmann, o senhor considera que ela tem contribuído para as investigações da PF? Em que medida? Para ele fazer uma avaliação de como que essa lei, que foi, digamos assim, uma lei surgida naquele momento de clamor social e talvez uma das pioneiras, digamos assim, do ponto de vista dessa questão dos crimes cibernéticos. E para o doutor Sobral, para ele falar um pouco, por gentileza, sobre a pedofilia na internet, como o Estatuto da Criança e do Adolescente tem contribuído para as investigações e como a SaferNet tem colaborado para as investigações. E mais uma pergunta, eu vi que surgiu aqui uma preocupação muito forte em relação às atribuições dos entes federados mesmo na questão da organização, e obviamente o doutor Sobral já agora há pouco já falou um pouco sobre essa questão da cooperação, mas qual a sugestão que vossas senhorias dariam relacionadas a essa questão das atribuições, para a gente ter de maneira muito mais clara as atribuições dos entes federados nas questões investigatórias relacionadas aos crimes cibernéticos. Seria isso, senhora presidenta. Obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputado João Arruda. Presidente, deputada Mariana, quero cumprimentar o relator, ausente agora, quem o representa, que é o deputado federal, os deputados relatores, e subrelatores também da comissão, e os nossos convidados, doutor Estênio, doutor Elmer, e também doutor Carlos Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta para cada convidado, bem objetiva, sobre o que a gente vem discutindo aqui hoje. Primeiro, sobre os dados, sobre a segurança daqueles usuários dos bancos. Nós estamos falando hoje de 32 milhões de contas bancárias que são movimentadas pela internet. Se fala num avanço importante, queria saber a opinião do doutor Estênio sobre o smartphone e a biometria, né, que são pontos importantes que poderiam ajudar, auxiliar na segurança de quem movimenta contas bancárias. Eu queria saber se o doutor Estênio confia no sistema. Eu mesmo fui vítima ontem de uma movimentação que aconteceu na minha conta do Smiles. Eu nem sabia que a gente poderia fazer compras com esse cartão. Tentaram comprar 4 aparelhos de telefone celular iPhone no Rio Grande do Sul. Quem vendeu pela internet achou estranho, ligou para o gabinete e conferiu que não era uma compra feita por mim. Eu queria saber se o doutor Estênio faz compras pela internet e se ele usa o sistema
bancário de internet banking. Queria perguntar para o Dr. Carlos Eduardo se Edward Snowden, né? Agora a gente viu que houve uma conciliação entre a presidente Dilma e o governo do Brasil com relação ao que aconteceu no passado, enfim, colocaram panos quentes e superaram o que aconteceu. Mas a revista New York Times, no mês de fevereiro, a edição de fevereiro, afirma que existe investigação no Brasil e que empresas estão sendo monitoradas pelo governo norte-americano. Ou seja, eles têm o privilégio da informação, o que nos coloca em desvantagem na concorrência. Isso de fato acontece, tem como afirmar que sim, que não, e que providências que o governo brasileiro está tomando para proteger essas empresas. E ao doutor Elmer, é mais até um comentário, e vou concordar com o deputado Jean Willis, do ponto de vista do que nós avançamos. Talvez tenha sido um retrocesso, e eu compreendo que a Polícia Federal quer investigar, quer buscar resultados rápidos para crimes que são cometidos através da internet. Não é culpa da internet, mas de quem comete esses crimes. Mas no direito à privacidade, nós avançamos muito. Porque naquele momento que nós discutimos a questão da judicialização, que todo o processo passe pela justiça, antes de uma atitude tomada pelo provedor de aplicativo, ou mesmo pelo provedor de conexão, era exatamente para preservar os direitos dos usuários. Porque um provedor de conexão, a qualquer momento, você veja, poderia fazer uma denúncia, e esse provedor de conexão, que não tem a capacidade de julgar, ele não está lá para isso, poderia retirar esse blog do ar, sendo que a acusação poderia não ser, realmente não ter subsídios suficientes para sofrer um processo judicial e ser condenado. Essa independência dentro da internet, essa privacidade que cada um tem de comentar, essa liberdade que cada um tem de participar e comentar, é essencial para que ela se torne uma ferramenta verdadeiramente democrática. O deputado Daniel falou aqui sobre crimes cometidos, muitas vezes, por usuários que são servidores do governo, por exemplo. Lá no meu estado isso acontece com muita frequência, né? O governo tem lá os seus centenas de cybercomissionados que atacam seus adversários através de tem até existe até nome para isso, eles criaram uma tenda digital, né? Algo ligado ao partido do governador, e centenas de usuários cybercomissionados atacam seus adversários e defendem o governador diariamente. Se eu fizer uma denúncia, por exemplo, para a polícia, sem que se discuta na justiça, a polícia é um órgão ligado ao governador. Não estou tirando aqui, né, a independência do órgão e legitimidade para investigar, mas ela é ligada ao governo do Estado. A denúncia será feita contra o governo, os servidores do governo do Estado. Isso até é um crime muito mais na minha visão, de improbidade administrativa do que qualquer outra coisa. É algo que nós precisamos também avançar na legislação. Deputado. E o cuidado que nós devemos ter, porque se nós colocarmos em cada cidadão brasileiro uma tornozeleira, por exemplo, vai ser muito mais fácil e muito mais rápido de desvendar um crime, né? O WhatsApp é uma ferramenta importantíssima. Olha, eu posso passar para o pediatra dos meus filhos uma fotografia de uma alergia que ele tem. O cuidado que nós temos que ter na hora de realmente criminalizar algumas ferramentas da internet e a própria internet. E queria perguntar ao doutor Herman quantos crimes no Brasil, investigados pela Polícia Federal, não tiveram resultado. Eles não foram... Quantos crimes? Qual é a proporcionalidade de crimes que foram resolvidos pela Polícia Federal através de uma investigação e crimes que ainda vocês estão investigando e não conseguiram ainda os resultados, buscar os culpados, enfim, não tem o resultado que nós gostaríamos, que foram investigados. Em que proporção que está isso? Daqueles que foram já investigados e superados e aqueles que não foram superados. Com a palavra, o deputado delegado Éder Mauro. Senhora presidente, senhores deputados, doutor Estênio, doutor Elmer, doutor Carlos Eduardo, nós agradecemos a presença de vocês. E eu serei rápido e queria iniciar dizendo que eu sou delegado de polícia há 30 anos e estou deputado federal.
e sei das dificuldades que nós, policiais, temos nas investigações, muitas das vezes pelo distanciamento em alguns setores entre polícia e judiciário, para que se consiga autorizações para investigação, para grampo, para esse tipo de coisa. E que nós gostaríamos, inclusive, que isso fosse bem mais estreito. Eu sei que a CPI apura crimes cibernéticos, mas nós gostaríamos de, além disso, podermos ver as dificuldades que a polícia, que os organismos têm em poder investigar. Então, nós sabemos da questão dos fakes, das pornografias infantis, né, de transferências bancárias utilizando os hackers de todas as maneiras, dos quais eu também já fui vítima disso, tive que trocar o número do cartão, né, dos estelionatários e etc. Eu gostaria realmente de poder saber de vocês, porque na civil nós temos esses problemas, com exceção de alguns outros membros do judiciário, mas uma grande maioria eles têm assim, uma aversão na questão do grampo, do rastreamento, que nós, quando fizemos o grampo, a gente consegue as herbes, conseguimos as azimutes para poder fazer localização, mas na questão do computador, onde as dificuldades são muito maiores, eu tenho certeza, pela questão de que muitos registram, ativam com identidades de terceiros, fakes também, para que dificultem a questão da investigação. Eu gostaria de saber de vocês as dificuldades que vocês têm em relação a isso, para que essa casa possa também criar mecanismo, até nessa CPI, que saia dessa CPI, para que facilite, já que a gente sabe que é fora do país, as questões que a gente tem, é muito abstrato, é muito difícil de se poder identificar e trazer as coisas para cá. Eu gostaria muito de saber esse posicionamento de todos os três. E aproveitando, só para deixar registrado, senhor presidente, eu, graças a Deus, na internet, no geral, eu só tenho elogios, né? No geral, não tenho problema nenhum. Agora, diferente de muitas pessoas que, muitas das vezes, por ter posicionamento de destruição familiar, de quererem fazer posicionamentos até de cirurgias de crianças para mudança de sexo, liberação de drogas, para questões de tornar a atividade de venda de drogas uma atividade profissional, de carteira assinada, para que o traficante crie até um sindicato. Essas pessoas deveriam parar de se vitimizar, de se tornar coitadinhos e manter os seus posicionamentos. Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Esse era o que eu queria dizer. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, deputado delegado Éder Mauro. Com a palavra, o deputado Nelson Marquesan. Obrigado, deputada Mariana. Eu vou tentar ser breve aqui, em virtude adiantada da hora, e até me perdoem aqui os delegados, se eventualmente nessas saídas aqui para ir votar ou para ir no toalete, a gente tenha perdido alguma resposta e eu seja repetitivo. Mas eu acho que, presidente Mariana, é crucial que a gente está iniciando a CPI, a gente tem pouco tempo, se os delegados pudessem nos dizer quais os principais crimes cibernéticos que ocorrem no Brasil. Se tem um dado estatístico disso, de número, de volume, de reflexos, para que a gente possa, quem sabe, direcionar a CPI para o que mais interessa, e não para aquilo que representa dentro dos crimes cibernéticos, eventualmente, 1, 2%, né? Então, se a gente tem esses dados para que a gente possa orientar os trabalhos da CPI, é aquilo que mais interessa aos brasileiros. A segunda questão é se nós temos aqui uma taxa de elucidação desses crimes que chegam até vocês. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a taxa de homicídios que viram uma denúncia, que viram um processo criminal, é em torno de 2%, se eu não me engano. Né? Então, qual é a taxa de elucidação dos crimes que efetivamente chegam até a Polícia Federal, desde o seu início até a sua finalização, se essa estatística existe? Terceiro, se tem a taxa de reincidência, para que a gente pudesse avaliar onde é que a legislação é mais solta, mais frouxa, onde é que ela é mais, ela combate efetivamente a reincidência, onde é que o criminoso se sente mais liberado, né, em virtude da legislação referente a crimes cibernéticos. Quarto, eu procurei aqui no Código de Processo Penal, artigo 5º, parágrafo 3º, e dentro da... o inciso 3º. E eu não localizei, então vou procurar. Mas quais as sugestões de alteração legislativa, seja no Marco Civil da Internet, ou seja na legislação pertinente, vigente, que a gente pudesse facilitar essas investigações? Particularmente, eu acho que aqui a gente não busca criminalizar
a internet. A gente busca buscar meios de localizar o criminoso, que é criminoso fora ou dentro da internet. Hoje nós temos mecanismos de câmeras de filmagem, de pardais nas placas de veículos, enfim, nos pedágios, que facilitam no mundo real a gente ter acesso às informações, né? Então, o que nós poderíamos ter de alteração para que no mundo virtual nós também do criminoso, não é criminalizar o mundo virtual, mas é localizar o criminoso, né? Quinto, se os senhores pudessem sugerir no que a CPI deve focar, aí vem também contribuir com a primeira pergunta, né? Qual seria o foco da CPI? Se os senhores pudessem dar uma sugestão de onde nós deveríamos focar os nossos trabalhos, são só 120 dias de investigação, utilizando as ferramentas legais que a CPI tem para efetivamente contribuir nessa elucidação do que é realmente importante. Enfim, eu teria mais algumas questões aqui. Só a última. O que vocês teriam para colocar sobre a Deep Web? Teria alguma colocação específica sobre se a investigação deveria ser diferenciada, se teria como alterar a legislação? O que se poderia fazer com relação ao que acontece na Deep Web? Quais os comentários de vocês? Muito obrigado, deputada Mariana. Obrigada, deputado Nelson Marquesan. Com a palavra, nosso subrelator, deputado Rafael Mota. Primeiro, boa tarde a todos. Serei também breve. Eu acho que o deputado Marquesan já adiantou algumas das minhas perguntas. Bom, a temática da internet, o mundo virtual é incrível, né? Nós avançamos 50 anos comparado a 5 anos do século passado. O deputado João, eu parafrasei o deputado João Arruda, que disse que a internet, hoje o mundo virtual, não sei se foi o Sandro Alex ou o deputado João, é uma praça pública, né? É uma praça pública onde existem pessoas, crianças, idosos, pessoas que estão ali para ter relações pessoais com outras, pessoas que estão ali para ampliar o seu conhecimento, crianças. Só que nessa praça pública existe uma diferença do mundo real, digamos assim, que essa praça está envolta em uma neblina muito carregada, onde fica difícil você identificar aquele cidadão que se encontra muitas vezes do seu lado. Eu acho que essa é a dificuldade que a polícia enfrenta. A gente sabe que a legislação pode ser perfeita, doutor Carlos citou aqui muito bem, pode ser uma legislação perfeita, modelo, mas o que adianta se nós não temos infraestrutura realmente e pessoal, muitas das vezes, para poder elucidar esses crimes? Então, na nossa subrelatoria, que não é menos importante que as demais, sabendo que os crimes, por exemplo, financeiros, os bancos têm uma dificuldade, muitas das vezes criam investimentos nessa área, por serem os mais prejudicados e terem também condições realmente de fazer determinadas contratações de pessoas, de consultorias, sabendo que o doutor Carlos aqui também falou que quem paga e quem financia, basicamente, não é quem paga, mas quem financia esses criminosos são os próprios usuários do banco, visto que sim recai aí nos custos operacionais, doutor Carlos. Então, nós estamos acabando, por contrapartida, financiando o crime na internet, principalmente os crimes virtuais. Mas a pedofilia que me preocupa é quem são os prejudicados. Não são os grandes conglomerados dos bancos. Muitas das vezes não, é única e exclusivamente a vítima, que vai passar por um período aí de dificuldades, de traumas, a família, que muitas das vezes, inclusive, tem o consentimento de praticar pedofilia com aquelas crianças. No norte, por exemplo, os balseiros, tem famílias que oferecem as suas crianças para os balseiros poderem realmente terem relações sexuais, enfim. É algo inimaginável nos dias de hoje. Então, mais diretamente, a nossa dificuldade, a nossa dúvida que se incorre aqui nessa nossa subrelatoria é em relação realmente à dificuldade de poder se identificar, além do mapa, como o deputado Marquesan já citou, que a Polícia Federal possa dizer o mapa, onde é a ocorrência desses crimes. Onde se encontra o criminoso que pratica o ato de pedofilia, o criminoso que distribui esse material e o criminoso que pode ser dito como usuário desse material. Quais são as circunstâncias que isso ocorre? Como rastrear esses IPs, esses logs? Quais as dificuldades que esse criminoso comete para dificultar realmente a investigação da Polícia Federal? É a mudança de IP? Existem programas que alteram o IP, a identificação do computador?
existem programas que identificam que alteram portas de conexão em relação a esse mundo. Os logs podem ser alterados por esses criminosos, visto que hoje a tecnologia, principalmente para o mal, avança tanto quanto a tecnologia para o bem. E dos estados, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, qual eu represento, hoje, em 2013, foi fechado o NICAT, que é o núcleo da Polícia Civil que investiga esses crimes de alta tecnologia. Existe uma relação hoje, doutor Elmer, entre a Polícia Federal e os estados, as polícias civis de cada estado, e ainda abranjo mais um pouco essa temática. Existe uma relação com as demais polícias mundiais, existe uma relação entre as polícias americanas, o FBI, o NSA, como nós, nessa comissão aqui, como CPI, que nós temos um poder muito forte na mão, que é o poder de ter a questão de inquérito. Como nós podemos realmente auxiliar vocês, visto que o tempo é muito curto, né, deputada Mariana? A quantidade de dias é um pouco curta, mas nós temos que dar uma resposta à sociedade. O Poder Legislativo não pode se furtar dessa temática e de se debater e buscar realmente penalizar esses criminosos. Então, as nossas dúvidas são essas e deixamos a nossa CPI à disposição a todos. Em especial, precisaremos muito da Polícia Federal para que a gente possa realmente dar um resultado e mostrar à sociedade que nós estamos trabalhando para poder fazer um Brasil melhor. Presidente, eu vou sugerir que seja suspensa por 5 minutos. Não, mas enquanto deputada... vocês vão, eu faço minhas perguntas e aí é o tempo de vocês então, voltarem. Está tendo votação nominal. Só para justificar aqui, mais uma votação nominal, pedir desculpa pela saída de todos, mas eu gostaria de aproveitar aqui, enquanto os deputados voltam e retornam, de fazer algumas perguntas também. Em questão não apenas só da Deep Web, como foi falado pelo deputado Marquesan, mas também eu queria que vocês falassem um pouquinho da Dark. A gente sabe que esse mundo, como disse até o deputado Rafael, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento e se as investigações, vocês acreditam que acabam também tendo a oportunidade de ser feita como são feitas outras, mas nesse mundo virtual que a gente sabe que existe, se tem que haver outros meios e outras formas para haver a investigação. E se esses equipamentos, como foram ditos em relação, se é algo mais bem profundo que se precisa e de que forma que a gente poderia. Até porque nas explanações dos senhores falaram sobre a questão que com o próprio IP a gente consegue chegar muitas vezes nas pessoas que estão cometendo o crime. E eu gostaria de saber se apenas com o IP a gente consegue iniciar essas investigações e consegue ter um resultado positivo. E uma outra dúvida também é em relação a essas redes, por exemplo, LAN houses, quando a gente acaba usando menos o IP, ou o local não tem uma câmera, você não sabe ali as pessoas que passaram. Como é que vocês conseguem chegar nessas pessoas para iniciarem uma investigação? Porque eu acredito que até mesmo os criminosos têm conhecimento que eles podem ser reconhecidos por esse IP, então acabam cometendo os crimes por locais que não podem ter essa identificação, muitas vezes locais públicos, né? Isso é uma pergunta. E a outra que eu gostaria de saber é se Vossas Senhorias poderiam indicar também as principais ações ou medidas de prevenção a serem adotadas no caso dos correntistas, que foi o caso da nossa operação IB2K, e outros usuários da internet também, para evitar a obtenção de senhas, arquivos digitais e dados bancários por hackers. Como é que vocês enxergam essa questão para a gente ter uma segurança maior e até mesmo a partir dessa CPI a gente está trazendo também não apenas para os bancos, mas também questão pessoal, essa questão de segurança, se vocês têm uma visão em relação a isso. Eu só pediria para aguardar alguns minutos enquanto os deputados voltam da votação nominal para a gente poder dar uma resposta a todos. E desde já, mais uma vez, agradecer em relação a ser um tema tão atual e que a gente sente, até mesmo nos discursos, essa questão da falta de pessoas realmente ligadas. E muitas vezes com um número, como disse, 20 pessoas, acaba sendo insuficiente. Até mesmo o caso de pedofilia no passado, o senhor Dr. Elmer comentou que mais de 50 mil denúncias. Isso que fora as denúncias que não chegam, né? Quantos casos também de pedofilia a gente deve ter e não tem conhecimento, não fica sabendo desses casos e, como disse, até esses casos profundos, os grupos de WhatsApp também ligados a isso e muita gente que fica até com medo mesmo de denunciar. A forma que a gente poderia estar sugerindo para as pessoas sentirem uma segurança nessas denúncias e terem a oportunidade da gente estar aqui com essa CPI, combatendo esses tipos de crime e apenas a CPI mostrar resultados ao Brasil, porque cada vez mais vem aumentando
Como eu disse até no início da nossa CPI, hoje, o nosso país, os usuários brasileiros ficam 750 minutos, enquanto a nossa média mundial de 356 minutos. Então, estamos cada vez mais vulneráveis. E ainda mais as mulheres, os jovens, as crianças, têm muito mais essa disponibilidade de estarem aí perante, né, essa questão do crime. A gente vê vídeos na internet, essa semana mesmo, tive a oportunidade de ver que os pais mesmos fizeram uma questão de ver se os filhos abririam até a porta da própria casa pelas redes. E através do Facebook, no bate-papo, as crianças abriam para pessoas estranhas e colocando a vida da família ali em riscos. Então, a gente sabe dessas questões e os nossos riscos. Eu vou passar a presidência aqui para o deputado Léo de Brito, tempo de voltar, e aí já volto para poder também ouvir todas as respostas. Bem, vamos passar a palavra agora ao doutor Stênio para as respostas e considerações finais também. Por até 5 minutos. Em relação ao